Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem está de volta, gente. Estou aqui. Não, mas não estou sozinho, gente. Vocês sabem que eu nunca vou estar sozinho aqui. Mas, gente, eu estou todo confuso hoje, então eu vou falar de uma forma mais simples, porque eu tô vendo que eu tô meio fora de mim hoje. Como vocês já sabem, meu nome é Antônio Augusto, sou advogado, sou autista e um dos apresentadores do Altistar. Estou ao meu lado, temos a Lilian. A mãe do Antônio. E hoje, né, Não, você tem que falar um pouco mais de você antes. Calma! A mãe do Antônio, ativista do autismo, né? Luto pela causa, pelo processo de inclusão. Faço isso todos os dias, que eu acho extremamente importante. E uma coisa mais importante, que eu acho que era bem legal eu falar isso no começo desse programa. Às vezes, a gente querer trabalhar a inclusão, a gente querer trabalhar por uma causa, a gente vira vidraça, né? E há 2 anos atrás, a gente foi meio que parar, né? Não deixaram a gente falar. As pessoas não queriam ouvir a gente falar. Então, a gente entendeu que a gente tem que falar para quem quer ouvir, né? Então, eu acho que eu sou essa Lília hoje. A Lília que pode falar e que tem pessoas para ouvir. Tem pessoas para ouvir e tem pessoas para estar aqui com a gente. Então, Antônio, eu queria que você apresentasse o Marcos. Você Porque acabou de falar o esse é nome teu. dele. Não, mas você vai apresentar o resto. Esse é o teu papel. Tudo bem. Qual o papel? Meu papel. Hoje temos uma pessoa muito interessante com a gente, chamada Marcos Eduardo Pentinha. Sim, é um pouco estranho, eu demorei um pouquinho para me acostumar com o nome, virou umas piadazinhas aqui, mas acontece. O Marcos, que é coordenador do curso de Pedagogia do Uningá. Tem mais alguma coisa que eu queira falar sobre, que você queira que eu fale sobre você? Não, tá ótimo, excelente. Então, tudo bem. É um prazer ter você com a gente hoje. É uma honra e espero que goste da nossa conversa. Isso também para vocês. Espero que gostem da conversa que teremos hoje. Que bom, fico muito feliz e agradeço o convite. Coincidências, né? Verdade. Coincidências. Eu acho que assim, não são coincidências, são providências divinas. Eu acho que ontem eu estava, assim, bem preocupada. Mas assim, sabendo o que eu ia fazer hoje, mas estava bem preocupada. E a coincidência, assim, ó, eu mandei um recado para a Fernanda, escrevi assim, Fer, socorro. E ela só foi ver o meu Fer, socorro à noite. E eu não escrevi o que eu queria. Daí ela respondeu para mim assim, o que você precisa? E eu não falei. Nesse meio tempo, você me ligou e colocou o nome da Fernanda. Eu falei, nossa senhora, não é possível isso, né? Ela leu o meu pensamento e tudo. E assim, a gente fica muito feliz quando as pessoas aparecem buscando a gente no sentido de, vocês podem nos ajudar? Sim, podemos. Né? O objetivo nosso é sempre estar onde as pessoas quiserem que a gente vá. Por isso que eu te falei, um dia eu fui privada de falar. Então, assim, hoje as pessoas buscam para que a gente fale. Eu acho isso importante. Não é para ostentação, né, de querer me aparecer, mas a minha fala eu quero que seja importante naquilo que eu quero dizer. E não é uma fala que eu falo sem saber, sem estudar, sem viver. Então, quando eu falo da minha vida, eu acho que é legítima, eu posso falar. Não posso falar da vida dos outros, mas da minha eu posso. Da minha e do meu filho. Então, nossa vivência enquanto autismo é legítima, né? Eu não preciso só de um laudo, né, de um diagnóstico. Eu preciso estar todos os dias fazendo alguma coisa e na nossa missão de pós-diagnóstico, a nossa decisão foi de falar sobre, né? Aprendendo e levando essa informação, porque a inclusão, que é o que eu quero que você converse comigo aqui, ela é importante quando a gente consegue falar para pessoas que não conhecem. Porque assim, o que a gente vê? Que as pessoas sempre querem falar para quem já conhece. Que nem assim, nós estamos no mês da conscientização do autismo, e o que a gente observa? Que todo mundo que vai agendar palestras, eles pensam no público famílias de autista. E essas pessoas, elas escutam sobre autismo 24 horas por dia, então não são públicos. Talvez sejam públicos assim, ó, vou trazer uma pessoa famosa. Né? O Marcos Mion vem em Maringá para falar sobre autismo. Se vier, temos que chamar ele para cá. Com certeza.
Então, assim, se o Marcos Mion vem, talvez o estar perto de uma pessoa que é famosa, talvez atraia. Mas ouvir falar de autismo, principalmente da questão científica, da terapia, talvez não seja o objetivo. Então, assim... Ou a necessidade naquele momento. Sim, porque assim, a pessoa ela busca essa informação o tempo todo. E quando a gente fala em conscientizar, a gente tem que falar para quem não conhece. E aí, Lilian, maravilha, adorei. Porque o que acontece, é o que eu penso, a fala acontece de onde? De onde a pessoa está falando. Sim. E, de fato, o que aconteceu comigo para estar aqui, né? Eu assisti o programa de vocês a primeira vez e me encantou. Fiquei encantado. Por quê? O lugar de fala. Sim. O lugar de fala não é da ciência, não é um lugar assim, eu sou médico, eu sou... Exato. Não. O lugar de fala é da vivência, da realidade. Então, primeiro, isso me chamou a atenção. E o convite que eu queria te fazer e fiz, né? Para levar essa informação para os meus alunos, para as minhas alunas. Porque, às vezes, não é só o conhecimento sobre, mas a vivência, como enfrentar, dia a dia. Como vivenciar isso em sala de aula, dentro de casa. Então, é um lugar de fala especial, no meu ponto de vista. E também, é o que você disse, mas a pessoa já leu um livro, a pessoa já estudou, já viu um artigo, mas não é só isso. Não é, às vezes a palavra, né, a escrita não vai te trazer a realidade muitas vezes, a vivência. Então, gostei muito do Altistar, primeiro por causa disso. Sim. Que quem está falando? É o autista e a mãe do autista. Sim. Então, eu como professor já falei, o autismo é isso. Sim. Quer dizer, mas o meu lugar de fala não é o mesmo lugar Sim. que o seu lugar. Então, é um lugar privilegiado que vivenciou, e é o que você disse, vivenciou inclusive as portas que acabam se fechando ou batendo na nossa cara, né? O Marcos, mas presta atenção numa coisa, você pode não ter o lugar de fala sobre o autismo, mas você tem um lugar de fala para falar da inclusão. Sim. Porque lá onde você está que a gente começa esse trabalho. E, às vezes, também tem a minha preocupação é que, mesmo dentro desse lugar de fala, ou esse lugar de informação, algumas informações não são válidas, ou não é bem aquilo que acontece. Como tudo na vida, no papel se escreve, mas na hora da prática, funciona diferente. Então, minha primeira preocupação é essa. Segunda preocupação sobre inclusão é que o tema ficou escondido, ou é o que a gente comentava também um pouco antes, a questão do vazio, né? Vira o rosto e faz que não vê. Não estou vendo. Exatamente. Né? Então, essa temática, como não é dentro de casa, ou como eu não quero enxergar. Então, essa coisa da visibilidade do autismo. Então, não é só agora nesse momento, nesse período, nessa semana, que deve ter um destaque. Aí eu vou te falar uma coisa. O Antônio vai falar, porque a gente teve uma experiência domingo do Dia da Conscientização, que é extremamente importante para você ver como a gente ainda não atinge muita gente. Minha mãe fala para eu comentar a experiência de domingo, sendo que foram 2 semanas super maçantes, que cada dia tinha alguma coisa, e ela quer que eu lembre exatamente de um dia específico. Não, para falar sobre eu quero que você fala, porque é uma fala tua. Sobre o quanto a gente está chegando em informação e o quanto ainda é muito pouco tudo aquilo que a gente faz. Sim. É uma historiazinha. É uma historiazinha, não é uma coisa muito diferente da realidade, é uma situação do dia a dia que me aconteceu que me fez parar para pensar, no caso, que foi o dia do piquenique, que teve a passeada depois seguida de um piquenique, da conscientização sobre o TEA. E eu, fazendo meu papel de semi-palhaço lá, fui enchendo o saco das famílias. Fui conversando com as pessoas que eu achava que dava para encher o saco lá no meio da passeata. E uma hora eu encontrei com uma família uma garota de 18 anos, tá para fazer 19 basicamente, que tinha umas semanas antes, não tinha dado um mês, que ela tinha conseguido o diagnóstico dela.
E eu fiz a pergunta fatídica para a família. E vocês já sabiam a respeito do autismo? Já tinham a questão de conscientização antes desse diagnóstico? E a resposta foi aquela que eu até esperava, mas não queria escutar, quer ou não. Que tem uma questão muito significativa. Tem, na verdade, uma explicação. Não vou dizer nem explicação, mas tem uma consequência. Ela quer dizer que a gente não está conseguindo fazer o nosso trabalho, ou que tem muito trabalho pela frente ainda. Porque se uma pessoa que recebeu um diagnóstico tardio aos 18 anos não tinha tanta consciência a respeito do autismo e do transtorno como um todo até essa idade, tem toda a questão que... Claro, tem toda a questão que quando a gente afeta a nossa própria família, a gente leva um pouco mais internaliza com certa mais facilidade. Mas no caso, a gente pensa, olha, já é 18 anos e em pleno 2023 pensar que... Eu imagino que eles pelo menos conheciam a respeito, só não tinham conhecimento aprofundado a respeito. Mas quer dizer que a gente não está chegando nas pessoas que não sabem sobre autismo. Quer dizer que a gente tem muito trabalho para fazer porque tem pessoas que não estão escutando ou que estão realmente, como você falou, olhando para o outro lado. Não querem escutar. Exatamente. Sobre o assunto. Por isso que essa tua fala é importante. Porque temos muito o que fazer ainda. Porque, assim, uma coisa... Aí eu vou usar o gancho da Uningá. Uma coisa é eu estar aqui dentro da Uningá e ter a possibilidade de estar gravando esse podcast e conseguindo levar essa informação. Porque eu sempre falo assim, que legal você conseguiu o espaço para fazer. Não é isso. Não é só isso. É o que vem por trás de tudo isso. Porque eu fico pensando assim, nossa, eu estou dentro da Uningá, as pessoas que estão me ouvindo, elas entendem que eu estou dentro de uma universidade. Então, as pessoas que estão escutando isso lá fora, eles estão vendo, nossa, que legal. Se lá dentro eles estão falando sobre isso, como que funciona isso lá dentro? E a gente sabe que já existe um processo aqui dentro de trabalho. Então, assim, educação física já tem, o pessoal de terapia ocupacional já tem alguma coisa, todo mundo já tem alguma coisa e já estão trabalhando com essas pessoas. Então, assim, o que você consegue entender? Que esse movimento vai crescer e vai crescer muito. Então, isso para nós que vamos trabalhando a passos, né? Não falo nem de tartaruga, eu acho que é mais de... Não, eu acho que é mais de caranguejo mesmo, sabe? Que por mais que você anda para frente, vai ter um determinado período que você vai andar para trás. Para os lados. Né? Para qualquer lado, mas que não vai ser para frente. Então, eu falo assim, eu fico muito feliz com isso, porque quando eu tenho a oportunidade de trazer você aqui para falar para mim que você quer falar sobre inclusão, é isso aqui. Você não é a pessoa que vai virar o rosto. Que vai virar o rosto. Né? Ficou bom, ficou bom. Então, assim... Atrasei um pouco, mas fiz. E a gente começa a perceber que a gente começa a se cercar de pessoas que pensam da mesma forma, no sentido de não porque tem filhos, porque eu acho que assim, esse trabalho ele tem que agregar mais para a sociedade de fato do que só para familiares, porque os familiares já estão com diagnóstico. Agora, assim, eu estou falando sobre, alguém escuta e fala, nossa, que nem o primeiro episódio, teve um monte de gente que ligou para a gente perguntando, Lília, minha filha, nossa, como que eu nunca pensei nisso? Mas, assim, assistiu porque era... a Lília está fazendo, vou assistir, vamos acompanhar. Tá? Não é para a Lília ficar famosa. Escutou, assistiu porque é minha amiga. Não é para você ficar famosa, que você já é famosa. Aqui na cidade, quem não te conhece. Nossa Senhora, a gente se encontra até no mercado. Verdade. Né? Ser famosa em Maringá precisa bastante, né? Nós não estamos mais numa cidadezinha. E eu acho que, assim, se for para eu ser famosa por ter feito um trabalho bem feito, eu vou... tipo assim, partir dessa para melhor feliz, Tranquilo. Né? Eu acho assim, quando estou com você aqui podendo falar sobre inclusão, o que para mim isso é mais um tijolinho que eu estou colocando no meu castelo aqui, né? Porque eu consigo entender que tem mais pessoas que pensam e querem fazer alguma coisa por. E aí verificar que pouco está sendo feito. Sim. Infelizmente, existe, na minha opinião, um vazio, né, em relação ao autismo, não só ao autismo, mas na questão do atendimento
em alguns espaços, Sim, inclusive sim. dentro da escola, né, da educação, a gente percebe isso. Então, no nosso curso de pedagogia, nós temos os estágios. E um dos estágios é o estágio dentro da educação especial, que o aluno vai para a sala de aula, né, ou aquela sala de atendimento especial, sala de recurso, cada um tem um nome, né? E encontra uma realidade bem assim, diferente do que deveria ser, né? Às vezes você tem lá um profissional que não está preparado, que não passou por um curso, uma pós, que às vezes não tem a habilidade de lidar com algumas situações, né? Às vezes nem estagiário. E nem fez essa experiência. Sim. Agora, no meu ponto de vista, a proposta ideal seria em sala de aula. Sim. Que é o que, como fala inclusão, o que é inclusão? Não é retirar, não é retirar da sociedade, nem retirar daquela realidade da educação, mas é colocar onde? Dentro da sala de aula. E ter lá o seu professor, ou ter lá o assistente que vai acompanhar, né? Eu vou te falar uma coisa assim, que às vezes eu sou julgada por isso. Tá, mas assim, existem alguns fatores que quando você trabalha pensando em inclusão, que se você aceitar algumas coisas, ele acaba com tudo no final daquilo que você quer. Que nem assim, não, eu faço um trabalho de inclusão, mercado de trabalho. Aí assim, as pessoas que são deficientes trabalham num lugar isolado. Os PCDs, né? Os PCDs, não, eu tenho a minha empresa, mas eles trabalham em outro lugar. Aí, assim, mas eu atendo a cota, mas é muito bonito, né? Quando você pensa que essa pessoa está recebendo um salário. Eu não posso falar assim, não posso tirar esse crédito. Está recebendo um salário. Está gerando autonomia. Sim. Só que, assim, quando eu crio um espaço para eles trabalhar fora do contexto, desculpa. Exatamente. Desculpa, mas isso não é inclusão. Então, assim, a gente faz parte do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. E a legislação do município, ela acaba passando por nós. E aí, assim, a gente vê, com relação à deficiência, todo tipo de lei que vem que a gente tem que parar para analisar, mas não nós, enquanto família e autista. Tem todas as pessoas com deficiência. Então, tem algumas coisas que a gente acaba excluindo dentro das próprias deficiências, você acaba tendo essa exclusão, né, de fazer leis para uns e excluindo outras pessoas. Então, é bem complicado, porque às vezes na ânsia de você querer criar leis e espaços, você para pensar só naquela comodidade do momento e você não pensa... Porque, assim, inclusão para mim é assim... eu poder ir numa festa de aniversário e levar meu filho e chegar nessa festa de aniversário quando meu filho tiver uma crise, eu poder continuar na festa de aniversário, eu não precisar sair da festa porque meu filho está me dando trabalho e está incomodando as pessoas. Porque se essas pessoas sabem o que é e que aquela criança não está fazendo birra, que aquilo é uma coisa que não tem controle e eles permitem que essa pessoa possa ficar com o filho ali, isso para mim é inclusão, tá? Então, assim, agora, quando eu chego num ambiente desse, que todo mundo vai ficar me olhando de cara feia porque meu filho está gritando... E vira as costas. E vira as costas, exatamente. Até arrogante, sim, né? Aí, assim, vamos fazer ambientes inclusivos. Aí eu crio um ambiente inclusivo só para autista. Aí isso é inclusão? Claro e que aí não, perde aí eu perco a experiência, eu perco o contato. Aí eu não aprendo, então... Claro que não. Então eu não vejo. Se eu quero que você conviva não com a sociedade, eu tenho que te colocar onde? Na sociedade. Isso, e aí eu não estou convivendo, não estou vendo. Quer dizer, inclusão é o processo inverso. Sim. É de você realmente enxergar e lidar com aquela realidade. Fala assim, você vai tratar eles como que é? Vai fazer parte dos iguais, mesmo sendo diferente. Você vai aprender a tratar as diferenças. A mesma coisa é o cadeirante. Então, eu quero ajudar o cadeirante, vou empurrar de qualquer jeito, colocar ele em risco, né? Então, eu tenho que aprender como que eu vou ajudar, né? E eu falo assim, essa questão... Senão eu jogo o cadeirante no chão se você fala assim, essa questão da cadeira é uma coisa que, assim, a gente só vai aprender quando a gente está próximo, que nem assim, eu não sabia,
não tinha esse entendimento, que a cadeira de rodas faz parte do corpo. Então, assim, Exato. você não pode Uma chegar e extensão. sentar Isso. na beira da cadeira, você não pode fazer esse tipo de coisa, porque você E está o cego invadindo. também, quando você quer pegar o Sim. braço do ceguinho, É ele que ó, tem. a visão preconceituosa. Eu vou levar você. Não é assim. Não, É ele que ele que tem então, que comandar esse olhar isso. errado, né? Sim, só Eu que acho que você deu uma indireta pra mim, no sentido quê? que eu sou aquela pessoa que enche o saco das pessoas, fica encostando nelas, fico mas apoiando e tudo mais. Não precisa ser nem cadeirante pra isso, então se eu não posso nem ficar encostando Mas eu acho que a gente tem que saber esses limites também, né? De Eu tenho dificuldade com entender. isso. Então, mas vai na questão, não estou vendo, Socialização. não estou me relacionando, não estou dialogando, e aí eu não aprendo. Mas assim, Boa parte da nossa teve mas- bastante aprendizagem participando do Conselho Municipal. sim, né? mas eu falo assim, Hum. a gente aprende aquilo que a gente quer, né? Também. Porque aí a gente vai sim virar, Por isso que o aluno tem que fazer o estágio da educação especial, sim, no ambiente. fazer a experiência e enfrentar esses desafios. E aí ele vai aprender, opa, aqui como eu devo me comportar, né? Vou dar piti, vou dar, igual você está falando, vou dar piti, né? Ou vou agir de uma forma arrogante? Não. Eu tenho que aprender, então, em cada situação, qual é a atitude mais adequada. E assim, não é difícil, tá? Não. Só que eu acho que assim, é difícil porque você não tem experiência. Experiência Então, que eu mas digo não é é nem de como uma lidar etiqueta. sempre, mas assim, mas pelo menos ter passado por aquele Sim. momento. Mas, Lília, não é como uma etiqueta? Aprender Sim. É uma etiqueta. Eu acho que assim, culturalmente, a Isso. gente já tinha que vir com isso no processo de Exato, infância, né? Exato. Eu acho que não era nem na graduação. Eu acho que assim, se você tem essa educação lá desde De berço, né? de berço mesmo, porque não é a escola só que tem que. Sim. É que a escola, nessa questão da socialização, ela é extremamente importante. Importante para socialização externa, né? Mas que Sim, tem coisa claro que a gente só que aprende sim. com a família. Porque o que a gente vê assim, tem um professor de apoio dentro da sala de aula, só que daí na hora do intervalo a criança está sozinha. Quando que a criança socializa na escola? Não é nos intervalos, porque dentro da sala ela está lá para aprender. Sim, e o que a gente percebe é assim, vai fazer o estágio na educação especial, o aluno deveria ficar na escola 4 horas, acompanhando aquela sala ou aquela realidade ali, né? E, de repente, devido a isso, o pai já vem buscar a criança, Sim. porque fica 2 horas, nunca acaba fechando aquele horário, né? Isso é uma dificuldade devido a essa situação. Porque aí acaba Isso assim, a nós escola percebemos, acaba como que tendo que atender a necessidade de cada um. E às vezes assim, eu falo assim que essa é a minha fala mais, meu jargão mais, como que eu falo? Que eu uso todas as vezes, né? Que nós somos responsáveis pelo sucesso e pelo fracasso dos filhos. Então assim, se eu enquanto mãe conduzo diferente esse ingresso do meu filho, tanto em qualquer área dele de estudo, né? Se eu não contribuir de forma positiva, talvez ele não vai ter sucesso lá na frente, porque assim, até para ter inclusão, a gente tem que fazer. Hoje você já escuta falar, né? A gente não pode nem falar que é fato. Eu falo assim, para mim é fato quando eu vejo acontecendo. Né? Quando eu falo assim, cansei de falar, agora eu só quero ver a coisa de fato acontecendo, que nem a gente tem pessoas mais adultos que são autistas que a gente tem contato, que estão trabalhando, né? E aí você vê de fato que estão trabalhando, mas será que o processo de inclusão é aquele fato? espaço é de inclusão? Sim. A gente está falando do cadeirante também. Será que aquele lugar tem rampa, tem acessibilidade? A mesma coisa, é uma etiqueta. Eu tenho que aprender. Você tem que aprender para fazer. E construir esse espaço. E Agora, adequando, preparando. Agora tem uma coisa assim que eu tinha muita vontade de fazer, tá? Um dia eu ainda vou falar dentro das empresas. Porque assim, a gente sempre pensa na educação, a gente sempre acaba pensando na educação, sempre nas crianças primeiro, e aí a gente não vai pensando no ensino básico, no restante. E aonde o que acaba acontecendo, principalmente com os autistas, como fala, quando você abandona o estudo, né? Termina o ensino médio e não vai para uma universidade. Por falta de incentivo. Entendeu? Ou por medo também, né? Ou Às vezes a medo, família acha que não
não vi Chegou no necessidade, limite, é só sim. até aqui. Não, até aqui tá bom. E, na verdade. Às vezes assim, até falta de ambição também, né? Porque não é porque às vezes a gente tem uma deficiência que a gente não pode ter uma ambição de querer algo, né? Mas você foi estimulado? Bem que eu também não tinha um diagnóstico, então me estimulavam porque eu tinha que... Não vou dizer que eu tinha que ser como qualquer outro, mas aquele negócio. Porque se eu não tenho nenhum diagnóstico, quer dizer que eu não tenho porquê de estar ficando pra trás. Então eles me... Eu não vou dizer forçavam. Querendo ou não, uma coisa ou outra era forçada, mas no geral era o estímulo de se fazer algo. Tipo, não ficar acatando a qualquer birra que eu fosse fazer, porque também não pode... Tem que fazer a distinção entre birra e o que é realmente uma crise, coisa assim. Que eu acho que deve ser difícil pra qualquer pessoa. Mas percebi que eles dão a oportunidade. Meus pais sempre quiseram me oportunizar as coisas e até coisas que eu não queria mesmo. Mas... Pecamos pelo excesso. Sim, aquela situação. Coisas que na época eu não podia... Como que eu posso dizer? Coisas que eu não valorizava na época que depois vieram ao meu benefício. Por exemplo, até aprender inglês foi uma coisa que eu lutei contra há muito tempo e hoje eu uso basicamente diariamente. Que ótimo. Tá vendo? Nem tudo eu errei. Algumas coisas, mesmo que na marra, mas eu falo assim, é uma questão de erro e acerto sempre. O que a gente não pode é não fazer. Virar não, o rosto, né? Não, exatamente, não permitir. Até concordo. porque o que a gente falou sobre isso segunda-feira, daí até a pessoa me cutucou assim, fala sobre não aceitar um diagnóstico. Eu falei assim, quando eu não aceito uma limitação qualquer na vida do meu filho, eu não estou fazendo bem nenhum para ele. Nenhum. Porque assim, eu vou estar sempre, não tem nada não. Não, vai passar. Então assim, eu já estou sendo a primeira pessoa a ter o preconceito aí, né? Porque eu não quero que você ache que meu filho tem algum problema, então eu não vou fazer nada. Só que quando eu faço isso, eu estou tirando as possibilidades da vida dele. Porque que nem hoje, para mim hoje isso é muito mais claro. Com as legislações que tem, que dão os benefícios, não tem por que você abrir mão de um diagnóstico. Não tem. Tem um diagnóstico, você pode ter um professor de apoio, então a faculdade está formando essas pessoas para trabalhar com eles. Então a gente precisa mesmo que dentro da faculdade seja falado sobre que eles tenham oportunidade de ter contato, que nem assim, quando você fala que nem hoje os cursos de terapia ocupacional, fonoaudiologia, eles estão atendendo essas pessoas. Então, a pedagogia tem que atender também, estando dentro do espaço que tem que ser, e na verdade, aprendendo com eles, né? Porque, assim... E como aprende? Muitos professores, que nem assim, eu fiz 2 pós-graduação em autismo. Uma tinha bastante profissional da educação e a outra tinha... E você vê que a busca por essa pós-graduação é despertada pela pessoa. Não é uma coisa assim que a escola fez com que você fosse fazer essa pós-graduação. Não. O que acontecia? A pessoa era pega de surpresa com um aluno autista. Alguém na família. Tá? E aí, assim, nossa, eu preciso saber mais sobre isso. Exato. E aí ela busca isso financeiramente, ela que arca com isso, e aí o que você vê, a grande maioria são professores que estão ali porque tem um aluno na escola e que eles estão trabalhando com isso. Eu já vi pessoas que assim, que foi emendando pós-graduação em pós-graduação. Uma de educação especial, outra de neuropsicologia, outra de tudo eles foram fazendo. Psicopedagogia e a pessoa, ela não perde nada com isso, porque certeza. Assim, ela vai acrescentando esse repertório dela de conhecimento e de ações. Porque assim, ela está lidando com isso na prática, mas só que ela vai começar sem saber nada. E como que a prática é importante. Então, por isso que eu falei, o estágio é importante, por quê? Às vezes, no papel, lendo, não percebe essa realidade. Deixa eu perguntar uma coisa. E quando ele vivencia ali, opa, agora... Nossa, eu acho que não existe não. experienciar alguma coisa sem... E foi o que me trouxe aqui, Lília. Eu vim Fala, aqui... Antônia, lá, eu vim Antônia por tá causa me cutucando. disso. Só quero fazer um interrompimento. Então isso, interrompa. Vai lá, tomar uma água. Pode ir tomando água enquanto isso, para agradecer os nossos parceiros. Primeiramente, a Colosio Marcas e Patentes, que trabalha há mais de 25 anos com registro de marcas e patentes. Se você criou a sua marca ou invenção e ainda não sabe como protegê-la,
entre em contato com a Luciana, que ela auxiliará em todo o processo de proteção. Para isso, use o contato tanto WhatsApp quanto telefonema 449-9973-2454. 99973-2454. Nossa outra parceria aqui, obviamente, não vai estar exatamente agora na tela, mas é obviamente a própria faculdade. A Uningá está fazendo um trabalho incrível com a gente, que obviamente não estaremos no estúdio dela se não fosse eles, então... E não estaremos aqui literalmente se não fosse eles. Não estaria acontecendo o podcast. Não estaria acontecendo, com certeza. E você tinha um que você gostaria de falar, não é, Lilian? Mas eu vou falar. Mas é pra você falar. Nós temos mais um patrocínio que hoje não está aparecendo ainda, porque eu bloqueei o Márcio, e aí não deu para ele colocar. Esqueceu de mandar a fotinho para ele. Eduardo Esteves, é advogado, parceiro do Antônio nas causas de... que ótimo. Nas causas de pessoas com deficiências e tratamentos de problemas na saúde, né? Então, assim, é o nosso novo parceiro também, até porque todo mundo que... Eu falo assim que as nossas parcerias tinham que estar ligadas ao nosso trabalho, né? Não tem como você colocar uma parceria que não seja uma pessoa apoiadora da causa. Então, eu acho que isso é fantástico. E é por isso que eu estou aqui. E você vai falar do seu projeto agora. Porque, na verdade, quando eu assisti, no início da nossa conversa, quando eu vi o Altstar, falei, eu tenho que levar isso para meus alunos, para minhas alunas, porque é o lugar de fala, como eu disse no início. Opa, quem está falando? Eles têm que escutar isso. É a mãe, é o autista, não é o professor somente, né? Mas é alguém que vivenciou, que passou por tudo isso, né? E teve que enfrentar todos os desafios da inclusão. Então, eu falei, tem que conhecer, tem que ir lá. E quero que as minhas alunas, os meus alunos participem, né? Dá o like lá. Olha, isso é muito importante. E participe. E acompanhe o podcast de vocês. Mas eu acho que assim, vocês têm muito a acrescentar, até no sentido de pautas que... Olha, por que vocês não estão falando sobre isso? Por que vocês não trouxeram isso ainda? Porque eu acho que assim, o autismo não é só o autismo. O autismo existem várias comorbidades que podem estar ali que a gente tem que falar sobre também. Sem contar a própria vida da pessoa, né? Porque não dá para falar que a pessoa é só o seu diagnóstico. Exatamente. É o entender o autismo de uma forma de tudo que ele pode também. Né? Lógico que a gente não está aqui para falar, olha, todo autista vai ser igual ao Antônio. Não. Só que assim... Graças a Deus, imagina ser chato como eu, todo mundo. Mas assim, segunda-feira, não, sexta-feira, uma pessoa mandou mensagem para mim, 6:30 da manhã, agradecendo que a gente ia para a cidade dela, e ela começou a fazer um depoimento de agradecimento no quanto o Antônio tinha ajudado a vida dela, no sentido de que a irmã tinha acabado de descobrir que a filha era autista, e ela viu o Antônio na rede social, nem existia o podcast ainda, e as coisas que ele falava e as coisas que ela assistia no Instagram dele, que é do Legalmente Autista, fez com que essa mãe não vivesse o luto e entendesse que a filha dela podia ter uma vida, sim, né, como qualquer outra pessoa. Que é lógico que não com a mesma facilidade, né, de um filho que não tenha problema nenhum, mas que ela teria sim, e que caberia a ela, enquanto mãe e pai, de cuidar dessa filha. E essa irmã ajudou com isso. Aí ela fez um depoimento assim, vocês tiraram minha irmã do luto. E eu falei assim, nossa, olha a responsabilidade que é isso. Então, assim, a gente não está aqui para brincar com a vida das pessoas e nem para falar daquilo que você não acredita, né? Vim aqui falar assim, o autismo tem cura. Não, eu sei que não tem cura. Eu não posso vir aqui fazer uma frase dessa e criar expectativa numa mãe de que ela vai conseguir isso. A gente tem que criar a expectativa de que muita coisa é possível. Só que a gente tem que fazer a nossa parte também, porque a gente vê muito assim, eu quero que dê certo, mas desde que eu não precise participar desse processo. Sem investimento de tempo. Sim, de dedicação, porque eu falo assim, eu tenho que acumular o papel de mãe de 2 filhos, de mulher, de esposa,
de dona de casa e eu tenho a minha questão profissional, que eu também trabalho. Então, assim, e isso eu tenho que dar conta de tudo isso. E aí, existe uma questão que é até difícil, que as pessoas se colocam assim, mas o Antônio não... Ele é inteligente, ele não tem... Como se Quem o dera diagnóstico dele isentasse ele de sofrimento. Então, assim, o julgamento de entender o que é sofrimento para ele e para outra pessoa. Talvez o sofrimento de uma pessoa que tenha conhecimento de coisas que ele não dá conta de fazer, talvez seja muito maior do que um autista grave que não tem essa percepção. O sofrimento maior de um autista grave, na verdade, tirando a questão de se machucar, de ter uma questão, são dos familiares. Agora, talvez, eu estou falando talvez, porque não é minha realidade, e nem de uma mãe de um autista mais severo. Mas o sofrimento é da família. E do medo de fracassar, da gente não dar conta de tudo aquilo. Mas, assim, como que a gente pode mensurar sofrimento? O que vocês acham? Se o Antônio é autista, é advogado, então ele não sofre. O que é sofrer? O que no entendimento de uma pessoa que se vê sem nada de diferente, por que algumas coisas eu não consigo e outras pessoas conseguem? Será que isso não é sofrimento? E será que a tua dor sempre é maior do que a do outro? Não enxerga o outro, né? Entendeu? É sempre virar a cara ou mesmo. Ou aquela ideia que eu dou aula de sociologia e tem a tal da palavra do etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Eu querer enxergar o outro a partir da minha cultura. Né? Então, sim, eu quero carimbar o outro, os meus valores são os mesmos que o outro, a minha cultura é a mesma daquele outro grupo. Não, cada um sente, percebe dentro do grupo de uma forma diferente. E aí eu vou enxergar de forma a querer reduzir, né? Reduzir aquele sentimento, aquele pensamento à minha maneira, ao meu modo de ser, né? Então, nós não temos que ser ou agir de forma etnocêntrica. Coloca a nossa cultura no centro e pronto. Hoje nós usamos a questão da empatia, né? Talvez a empatia. Então, eu preciso enxergar o outro e dar voz. Aí que eu... dar voz, eu tenho que dialogar com o outro. Para entender o outro, eu preciso dialogar com o outro. Você tem que entrar de fato naquele processo, né? Sem convivência, sem diálogo, você tem. não consegue entender, escutar, né? É importante. É a escuta ativa, né? Né? Tem que escutar para entender, ou para, pelo menos, perceber aquela causa. E de repente, eu não posso dizer, eu sei tudo, será que esse conhecimento que eu tenho, ele se sustenta? Ou será que já não foi atualizado? Né? Ele sustenta até determinado... Então, talvez esse remedinho até aqui, foi ótimo. Agora já tem uma fórmula, ou tem um tratamento, ou uma ação melhor. Então, acho que é importante isso. Não só querer enxergar o outro e, eu sei, mas também perceber que eu tenho que me atualizar constantemente a respeito daquele assunto. Essa fala sua é tão importante no sentido que nem assim... Eu gosto muito de ouvir podcast, principalmente falando sobre psiquiatria. Né? Daí tem uma doutora que fala sempre e ela fala da empatia. E a fala dela é muito importante, porque ela fala assim, não adianta você falar que você tem empatia e falar assim, não, eu sei o que a pessoa está sentindo. Não, você não sabe. Você só vai vivenciar essa dor se você estiver vivendo essa dor. Ou se você se colocar lá, não no lugar da pessoa, mas ajudando essa pessoa naquilo que ela precisa. Me colocar no lugar do outro, eu ir lá e bater na porta assim, você precisa de alguma coisa? No que eu posso te ajudar? Como eu posso colaborar? Não é? É compaixão. Exato. Né? Ela falou assim, não existe a empatia sozinha se não tiver ação. Né? Porque é muito fácil, porque a palavra empatia, ela é uma coisa linda de se falar, né? Não, eu tenho empatia. Tá, mas... E aí o perigo do professor é dizer, eu sei. O professor Exatamente. Parece que já vem com a aula pronta, né? Não é assim. Tem hora que... E tem que reconhecer que você aprende muito com o seu aluno.
Eu não serviria para ser professor, com certeza. Você aprende muito com o aluno. O aluno tem que ser também, hoje na BNCC, se você pegar a BNCC, os projetos hoje de educação, todos colocam o aluno como protagonista. Olha que maravilha. Protagonista. Então, se ele é protagonista, eu tenho que me colocar na condição de o quê? Mediador, colaborador. Sim, você é a figura máxima não sou ali. o dono né? Mas da você é verdade. a figura que vai, tipo assim. Eu estudei, controlar tenho conhecimento, entretanto, vamos dialogar. Porque eu também, É muito rica naquele essa processo, é troca e aprendizagem. Quer dizer, ninguém sabe tudo, né? Ou ninguém... Não. Né? E outra, a gente Todos aprende temos, todo dia, né? E todos nós temos que aprender. Por isso que eu falo, é um processo de... Você tem que atualizar, que remedinho até... agora mudou o tratamento. Mudou o olhar sobre o autismo, né? Também. Nossa Senhora, como que mudou? Se lá atrás, falando em inclusão, escondia, né? A família, a escola escondia. Ainda tem bastante Mas em lugares sim, mas escondia. E até o diagnóstico era algo assim, encarado como algo terrível, né? É laudado. Sim. Parece que laudado bate um carimbo exatamente. assim. Até na escola, hoje nós orientamos a não utilizar laudado. É um termo, parece que tem um peso, né? Não, mas eu o acho aluno que tem é laudado. eu acho que tem mesmo no sentido assim. O diagnóstico ele não pode ser o referencial. Ele pode ser o que abre portas no sentido de vou fazer um concurso, eu posso ir para uma vaga especial lá, uma vaga, vou concorrer àquela vaga, como em outras categorias também tem. Então, o diagnóstico ele é importante para isso. Sim. Só que ele não pode ser importante no sentido de eu vou trabalhar e todo mundo sempre vai olhar para mim como autista. Isso pesa para o Antônio. Porque, assim, a profissão dele, as pessoas acham que não existe advogado autista, que o autista... E hoje em dia está aparecendo um monte. Não, está aparecendo um monte, mas o que você acaba vendo... Em várias profissões, né? Sim, e o que você acaba vendo hoje, que nessas profissões que a pessoa já está bem estabelecida, esse diagnóstico só veio depois, que a pessoa já estava num nível de... Então, assim, quando vem um diagnóstico desse, para essa pessoa, ele não vem para essa pessoa precisar desse diagnóstico para um benefício, para nada disso. E eu acho importante quando uma pessoa adulta tem um diagnóstico desse e começa a falar sobre. Porque é mais um que está falando, é mais um que está compartilhando com a gente do mesmo... E como que enxerga depois? Tipo assim, agora entendi, naquela época, é assim? Eu acho que para o Antônio não teve ou mudou, como ser assim. Ou não mudou? Como que foi, Antônio? Como assim, mãe, você quis dizer? Não, porque, termina a sua fala e eu falo. Porque, assim, hoje um adulto que tem um diagnóstico, tipo, com 30 anos, 40 anos, tem muito diagnóstico acontecendo assim. E aí, como que encara o passado, entendeu? Então, como que olha para trás? Mas para eles é libertador. Isso que eu ia falar. É libertador. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, de vez em quando sempre uma memória... Aquele negócio que todo mundo passa, mas eu acho que em autista deve ser pior. Não, em algum autista deve ser pior, que às vezes aparece aleatoriamente umas memórias na sua cabeça de coisas, de momentos vergonhosos, qualquer coisa que é frustrante para você. E daí você, com o diagnóstico, às vezes você consegue reparar que algumas coisas dava ou para ser evitado, ou são coisas relacionadas ao diagnóstico, não a você por si só. Daí você fica, meu Deus do céu. Só quero naqueles momentos que eu só quero me encolher, me esconder no canto mais escondido da face da terra. Mas eu acho que pra aquele negócio é libertador. Né? Não, é libertador, mas não quer dizer que não é que vai ser feliz sempre. Você, querendo ou não, vai tentar lembrar do seu passado e vai lembrar das situações constrangedoras, das situações de sofrimento. E não é porque você tem o diagnóstico que aquilo vai se tornar uma coisa feliz ou uma coisa. É aquela questão de lutar diariamente para conseguir se tornar uma pessoa melhor e ver aquilo como uma coisa, o seu passado como uma coisa relevante. Eu, por exemplo, isso é uma coisa que eu luto, que é uma luta que eu ando perdendo mesmo, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar meu passado. Eu sou aquela pessoa que eu vejo meu passado, eu voltasse no tempo, eu dava umas porradas em mim mesmo, porque eu falo, aprende a ser gente de verdade. Mas se você não tivesse realizado com você mesmo, você pode sofrer com o seu passado ainda. Mas dá uma outra ótica, dá uma visão diferente do que você era e o que você fazia. Porque pode até te ajudar a se perdoar, porque você pode entender que não era uma coisa que você conseguiria fazer de forma diferente, ou coisas nesse sentido. Eu, por exemplo,
Tenho e vou ter muita dificuldade com isso ainda pra frente. Mas pelo menos eu sei que eu tenho essa dificuldade. Não é uma coisa... Pelo menos eu consigo entender de onde vem aquilo. Por que não consegue algumas coisas? É. Né? O que me lembra um pouquinho a questão da humanização, né? É necessário humanizar os ambientes, a escola. E aí, como eu trabalho muito, dou aula no curso de medicina e lido direto com essa realidade, eu falo para os meus alunos, olha, nós temos que mudar o nosso entendimento, nosso olhar. Hoje já mudou bastante. É aquele do quarto 45 que quebrou a perna. Não é a doença. É o paciente. É o paciente, é a pessoa. Então, essa coisa da humanização. Então, volta na questão da inclusão. Para incluir, você tem que ter um coração, ou tem que ter um olhar humanizador, humanizado. Né? E não é aquela coisa assim, não é o Antônio, não o é autista. Não é o autista autista que está lá é naquela autista, sala de é o aula. cadeirante. Acho que não é esse o caminho para a inclusão. Né? É realmente perceber que é uma pessoa. E todos nós temos limitações. Mas também, eu tenho as minhas. Mas também tem potencialidade. Tem coisa que você se destaca e outro não. Exato. E aí você vai lidar com isso. Eu acho que investir em talento, né? Diálogo. Sim. E vai descobrir, opa, mas também aquele que era meu amigo, pisou na bola, hoje já não é meu amigo. Quer dizer, eu acabei conhecendo, tendo essa experiência, convivendo. Então, da mesma forma, eu percebo ali quais são os limites, né? E até onde eu posso ir. E como eu posso contribuir de maneira positiva, né, naquele grupo, naquela realidade. E eu acho que, assim, quando a gente fala em... Acho que essa é a base, né, Lilian? Quando a gente fala em inclusão, a gente se remete à sociedade, porque é essa que a gente quer que aceite, viver em sociedade. Que esteja ali. Porque eu falo assim, o mundo maravilhoso, e eu sempre repito, o mundo que queremos é o mundo que eles façam parte do mundo, e não... eu criar um mundo para eles, para querer trazer esse povo para o mundo deles. Não, eu não quero que as pessoas venham fazer parte do mundo dele. Eu quero que ele faça parte. Que nem eu falo assim, o que é um autista dentro de uma sessão de cinema? Não, vamos fazer uma sessão só para autista. Não, isso não é inclusão. As pessoas, elas interpretam, eu falo assim, é muito bonito quando você fala que o cinema vai fazer uma sessão inclusiva. Tá? Sim, sessão azul. Mas não é só isso. Mas não é só isso, porque assim, ele tem que ir no cinema com todo mundo. Ele tem que participar, que nem... quando você pensa em questão sensorial, o ruído, essa coisa, você também tem que se predispor aí num lugar, entendendo que aquele lugar talvez não seja adequado, mas que você pode estar lá. Então, assim, se eu sei que eu vou entrar num shopping, e o shopping pode ter N fatores que vai me desestabilizar, eu tenho que me preparar para aquilo. A gente faz isso, não é? Que nem se eu vou sair na chuva, eu não levo guarda-chuva. Correndo risco. E veja, é o que nós estamos conversando desde o início. Eu estou dialogando, eu vou conhecer. Sim. Então, se eu vou construir o prédio, ou do cinema, ou do shopping, o cadeirante eu tenho que pôr rampa, tem que pôr um espaço maior para cadeira. Por que eu não tenho que pensar no autismo quando eu vou construir ou utilizar aquele espaço? Mas que nem uma sessão de cinema, que ela avisa já lá, não tem aquele monte de coisa? Exato. Olha, podemos ter pessoas de... Só que aí veja, o que nós falamos não é visto. Não, é, claro mas que não. Não vai vir aqui, ou não vai ocupar esse espaço. Mas aí exatamente, mas aí me fala uma coisa. E aí não tem inclusão. Se eu vou no cinema e me incomoda essa pessoa dentro do cinema, a frase é clara: os incomodados que se mudem, não é? Então, se me incomoda, eu saio. Então, assim, mas a pessoa teve permissão. Talvez assim, ele até entre e não faça parte, ele não consiga ficar no filme. Ele vai embora. Mas ele tem o direito de estar ali. O espaço. Ele não precisa ter uma sessão exclusiva para ele poder ir no cinema. Então, mas inclusão é pensar o espaço para aquele grupo. Exatamente. Onde qualquer pessoa vai estar lá. Vai ter a pessoa, o deficiente visual, o auditivo. Todo mundo pode estar no mesmo ambiente. Aí você fala assim, não é uma sessão só para... Não, não é. É que nem nós vamos fazer um evento agora, dia 22... No Rendes, né, que é um bar de jogos, esses jogos de tabuleiro. E assim, é um bar que normalmente autista tem uma característica de gostar desse tipo
Lógico que nem todos. E também nem sempre. Quando eu tenho um povo muito barulhento lá, fica estressante. Mas só que assim, é um ambiente que nem se eles estão jogando, tem gente que vai estar falando mais alto. E a gente tentou reunir nesse local justamente por ser algo que chamaria mais a atenção deles. Mas aí no primeiro momento, não, vamos fazer num momento que não tem outras pessoas. Falei, não, o objetivo é estar junto, mas não é de estar junto querendo segregar. Conviver. É conviver com eles mesmos, para poder se ver no outro, mas estar num ambiente onde todo mundo está. Então, assim, você tem que se preparar para isso. Que nem tudo, que nem o mundo pode até mudar em determinado momento. Não é esse o momento. Eu falo assim, que eu vou embora dessa vida e eu não vou ter visto isso plenamente, porque eu acho que muita coisa vai acontecer. Outra coisa, nós estamos hoje pensando em um autista para cada 36 pessoas. Isso. Então, você imagina como que você vai no futuro, mundo vai ser no mundo próximo, como que você vai ter uma sala de aula com 20 alunos, onde eu tenho 10 alunos autistas, eu vou ter um professor regente e 10 professores de apoio. Como que isso vai acontecer? Esses outros 10 alunos vão conseguir estudar? Aí o que eles vão fazer? Vão segregar de novo? Aí vão tirar todas as pessoas que precisam de professor de apoio e vão colocar em outro lugar? Então, temos que pensar essa nova realidade que pode acontecer. Vai acontecer. Por isso que eu penso, talvez aí, Lilian, o que vem na minha cabeça agora é a tal da etiqueta que nós comentamos. Eu aprendi, obrigado, dá licença, as regrinhas de ouro. Aquelas regrinhas de ouro. Tem até musiquinha ensinando. Que a gente ensinava para as crianças, desde pequenininho. Que eu acho que andam esquecendo de ensinar. Esqueceu? Não, eu acho que andam esquecendo de ensinar. Não, e de fato é isso. E acho que nós temos que criar regras de ouro em relação a essa nova sociedade. Ou seja, naquele ambiente. Como eu vou conviver nesse ambiente? Então, o que nós estamos comentando, né? O aluno vai fazer o estágio na escola, ele vai ter que aprender qual que é a etiqueta, ou como é que funciona. Né? Então, ele tem que ter uma etiqueta, ele vai aprender essa etiqueta. Né? Igual eu sento à mesa, vou usar os talheres, né? Você senta, né? Você sabe. Você senta na cadeira. Então, essa etiqueta talvez que falte nesses espaços. E nós vamos ter que ir criando isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que funciona? Eu digo assim, eu quero que você me dá abertura para estágio. As pessoas, é fácil conseguir isso? O estágio, as pessoas permitem? Então, o estágio mais difícil na pedagogia, no meu ponto de vista, é educação especial. E é onde a gente mais precisa. Na minha época, quando eu me formei, graduei, existia muito curso voltado para educação especial. Naquela época, realmente tinha um interesse muito grande. Depois que eu comecei a atuar no mercado como professor, eu não vi tanta pós ou tanto curso voltado para isso. Parece que mudou, né? Para outros temas. Agora se fala muito em educação mediática, ou digital. Então, com isso, surgem as metodologias ativas. Então, tem muito curso voltado para isso. Mas eu percebo, no meu entendimento, que hoje, devido a essa demanda, essa realidade que nós estamos conversando, tem muito curso, muita preocupação em preparar os professores para atender às dificuldades de aprendizagem, né, ou educação especial, ou também o autismo. Né? Mas é fantástico você ver isso acontecendo numa graduação. Tá? Quando, há uns 5 anos atrás, eu trabalho no hospital e tinha o pessoal que era estagiário de psicologia. Aí eu perguntava assim, vocês têm contato? Né? Vocês têm alguma aula que fala sobre? Não tivemos. Aí eu ficava assim, nossa, mas vocês sabiam que, né, se a gente for pensar de maneira friamente, mas uma pessoa não se forma para não trabalhar e não ganhar dinheiro, né? Lógico que ela quer um nicho de negócio, é lógico. Eu falava assim, gente, a procura por profissional é absurda, não existe profissional no mercado, e como que essas pessoas vão sair da graduação e vão atender esse público se elas não tiverem a oportunidade de conviver? Isso. Até porque, assim, eu vejo que nem tem um outro depoimento. A menina assistiu uma palestra nossa uma vez, ela estava fazendo a graduação, e foi assim, acho que a primeira vez que a gente falou isso, há 5 anos atrás.
E naquele dia, ela decidiu que ela ia trabalhar com autista. Que ótimo. E hoje ela trabalha, tanto que no dia que a gente veio aqui, no dia que teve o Movimento Até a primeira vez do ano passado, ela estava aqui. E aí, a hora que ela viu o Antônio, ela veio para tirar foto com ele para falar sobre o quanto isso foi importante para ela. Então, assim, eu acho que, assim, querendo ou não, quando a gente se dedica a falar sobre, de forma a querer a inclusão, e eu falo que não é só a inclusão, porque quando você trabalha para que outras pessoas queiram estar próximas, você está trabalhando tudo, de fato, né? Não é só, eu quero que você aceita meu filho, não. É um processo que vai chamando Sim, outra. uma coisa vai... Por isso que você está aqui, ó. E pensar em rede, né? Lógico. Acho que nós temos que pensar em rede, aprender a pensar em rede. Que você está numa rede, você é um nozinho, uma parte dela. Exatamente. E o mercado, o mundo do trabalho, a sociedade vive nessa interação social. Então, não tem como você dizer que na sua... o professor não vai encontrar em sala de aula essa realidade. Não, claro né? que não. E como nós estamos vendo, vai chegar um momento que nas famílias essa realidade vai ser presente também. Nossa Senhora, é muito grande. Por isso que nós temos que dialogar, começar a dialogar sobre isso. E por isso que o podcast de vocês está indo na direção certa. Muito obrigado. E o bacana é que, não desmerecendo os outros, né, mas acho que é bacana que você começa de baixo para cima, Sim. da realidade. Sim. Olha, da vivência, do dia a dia, das dificuldades, né? A porta que bateu na cara. Isso aí é a realidade. Não, mas eu acho que assim, Não é o mundo... a oportunidade de falar o fato. Exato. Né? Fato, realidade. Né? E eu falo assim, a gente escuta que muita gente fala, mas sem ouvir dois lados. Né? Só aquilo que eu escutei, eu vou lá e passo a informação. Eu, assim, eu até para escrever eu tenho medo, eu vou lá e pesquiso para ver se é verdade aquilo que eu vou escrever, porque eu tenho muito medo do julgamento. E é o que eu disse, aquilo que era verdade, que não vou dizer que é mentira. Sim, mas ela pode mudar. Mas, opa, já mudou. Com Hoje certeza. já tem estudo, hoje já tem experiências que demonstram que, opa... Que nem o uso de uma medicação, que nem lá atrás, há 10 anos atrás, se fosse falar de canabidiol para tratar autista, todo mundo ia condenar. Hoje tem um monte de gente usando. Hoje tem... Embora um monte de gente não concorde, tem um monte, tem uma linha de pessoas que... Mas estão tentando pesquisar isso, né? E é importante estar aberto ao diálogo. Então, acho que o começo para desmontar o preconceito e gerar a inclusão tem que dialogar. Eu não posso olhar o outro como se eu soubesse ou julgasse o outro e limitasse ele, colocasse numa caixa, é isso aqui. Não é bem assim que funciona. Eu tenho que dialogar com o outro para descobrir quem é o outro e ele se revelar, né? E aí, por isso que eu gostei, porque quem está revelando é quem? É a própria. É a própria né? Pessoa. A própria pessoa. E é diferente eu, professor, ir lá e falar sobre, olha, o autismo é isso, não é bem Até porque assim. a gente vai entrar na literatura básica da coisa que vai te remeter a um autismo muito mais... e que vai mudando. Sim, muito. Como que fala? O diagnóstico hoje ele é tão efetivo porque ele já foi mudado. Já foi mudado. Né? A literatura, tudo foi, né? A ciência foi mostrando outras coisas. Então, assim, tudo que a gente pode falar, a gente não pode falar assim, certeza que é isso. Isso. Que essa certeza, tipo, como que fala? Eu sou dessa opinião. A nossa certeza absoluta, em algum momento, ela vai te passar a perna. Você acaba quebrando a cara. Quebra. Porque, mas tinha que ser assim, mas não é assim que funciona, mudou. Nossa, quanta coisa ao longo da nossa vida que a gente falava, não é assim, não existe. Isso. Vou dar um exemplo bem, a pandemia. Quando na sua vida você imaginou que você vivendo num país que você vive, você passaria por isso? 2 anos de pijama em casa estudando. 2 anos? Para mim, eu ainda tô. Para mim, foi um ano contínuo até agora. Eu falo que já são 4 anos em um só. Quantos porque eu perdi totalmente a noção de tempo. E quantos que não ficaram de pijama que foram, né? E abandonaram. Quantos que não. Que usaram o paletó. Que nos deixaram, né? Quantos que não perderam a oportunidade de estar aqui. E é algo assim que nós temos que, a partir dessa experiência, ir ajustando, né? Ajustando essas relações. Mas assim, mas precisamos passar por isso. Quanta coisa. Que nem você fala assim. Até da questão do podcast.
essas coisas surgiram em meio à pandemia, É isso. né? Então, assim, olha a oportunidade que uma pandemia acabou nos... E quanto que nós podemos aprender com isso? Sim. Com certeza. Sim, Foi algo terrível, sofrido, mas opa, vamos aprender. sim. A gente tem que aprender com os erros e acertos, né? E tentar melhorar, buscar, adequando, ajustando, né? Aí eu vou falar uma coisa. Nosso tempo acabou. Ah, tá. Achei que você Rápido. falou alguma outra coisa. Foi Você viu? rápido. Aí, assim, eu Fala suas queria... últimas falas. Minhas últimas falas? Ah, não, é porque eu ia comentar com essa fala incrível final, a gente podia já se fazendo as despedidas, mas termina suas falas antes. Daí a gente vai... Eu achei que você ia falar alguma coisa, entendeu? Não, Isso que queria dizer. eu ia falar pro Marcos que, assim, para mim, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Até por como isso aconteceu, né? E de como que o mundo conspira a nosso favor. Verdade. Então, assim, vou agradecer sempre. Eu também. E, assim, eu quero que você entenda, tá? E coloque no papel que nós já estamos à sua disposição, tá? Daquilo que você precisar de nós, para você fazer o trabalho que você quer, nós estamos juntos, Ótimo. tá? Não precisa, não precisa fazer o convite já está Que ótimo. aceito. Então, assim, tudo que for para acrescentar e para melhorar o mundo, nós vamos estar fazendo parte, com o maior prazer do mundo. Então, o Antônio esqueceu de falar, gente, eu vou dar esse recado hoje. Pode dar. Nosso canal está crescendo. Passamos de 1.000 inscritos. Passamos de 1.000 inscritos. Então, assim, aquilo que a gente imaginou que fosse demorar muito tempo para acontecer, esse mês da conscientização, a gente acabou que isso aconteceu muito rápido. Então, assim, é importante que vocês entrem no canal, deem like, curtam, compartilhem, dê sugestão. As palestras que a gente tem feito, muita gente tem vindo pedir, traz um profissional para falar sobre isso. E eu acho que é isso que é importante. Não é o que nós queremos falar, é o que vocês querem Escutar. escutar. Não vai tossir agora no final. Não vou hoje, né, chegar 1 hora sem conseguir. Então, é bem importante. Assim, nós estamos vivendo nosso momento de glória, né? Bem feliz com essa conquista dos 1.000 inscritos, já passamos. E acho que agora a gente só tem que trabalhar para que isso cresça. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Eu gostei muito, vim para conversar mesmo, foi uma conversa muito agradável. Nós não tínhamos pensado assim, preparado muito isso, e dizer que foi muito agradável. Eu gostei muito, né, de te ver de novo. E sucesso, desejo muito sucesso e vamos junto. Vamos junto. Trabalhar. Isso daqui isso aqui, vamos como junto, fala, vamos trabalhar. Nós estamos assinando um contrato aqui de parceria para a vida. E criar essa rede, né, de parceiros que conseguem enxergar de forma inclusiva. Sim. Né? Acho que um pouquinho que você faz, já, deu uma acelerada ali, já melhorou. E é bem isso, são avanços e retrocessos. Sim. A gente sabe que a vida é assim. Mas cada vez que a gente vai um pouquinho em volta, a gente sempre acaba indo um pouquinho para frente. Usar a teimosia, né? Usar a teimosia e enfrentar. Persistir. Mas eu agradeço muito, fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada. Mas também agradeço a quem está nos escutando hoje. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, por aguentar até agora, porque sabemos que é complicado ficar 1 hora ficando escutando a gente. Muito obrigado pela sua presença e por estar nos apoiando em todo esse projeto, gente. Até a próxima. Obrigada.